Olá, meus caros. Vamos falar acerca do Paulo Pavese, do caso com seu filho e do que ele está disposto a fazer para ver se pelo menos tem a solução desse caso, as pessoas envolvidas sejam punidas e ele receba uma certa indenização, ainda que obviamente é bem irrisória, considerando o dano irreparável e for obviamente o falecimento do seu filho. Deixe seu like, porventura inscrito no canal, se inscreva. Pois bem, o Paulo Pavese no seu canal, Conexão Pavese, está fazendo uma greve de fome para ver se tem alguma solução no seu caso. Ele já falou, ou pelo menos deu ali a direta para a Damares, para o governo Bolsonaro. A Damares até se manifestou que vai pedir ajuda da Segurança Nacional, vai pedir ajuda também do Ministério da Saúde, enfim, vai dar o seu jeito de acordo com as possibilidades para resolver o caso em questão, que trata-se com uma série de indícios e indícios fortes de tráfico de órgãos. Seu filho tinha 10 anos, estava brincando na piscina de um apartamento e foi fazer ali uma brincadeira para mostrar-se diante dos seus coleguinhas que poderia fazer uma bananeira ou algo do tipo, e acabou não sendo prudente ou não vendo, né, que poderia ter risco que ele estava fazendo e caiu de uma altura de 10 metros, bateu com a cabeça, foi levado para a Santa Casa, ficou 2 dias, os médicos pediram autorização do pai para a doação dos órgãos. O pai obviamente pensou que o filho já estava falecido, mas de acordo com o próprio processo que fora feito, movido em face da Santa Casa e contra os médicos por parte do Paulo Pavese, mostram que o filho ainda estava vivo quando então fizeram a cirurgia para a removida dos órgãos. Inclusive tem detalhes aonde esses órgãos foram. E o juiz da comarca, uma cidade do interior de Belo Horizonte, ou melhor dizendo, de Minas Gerais, acabou condenando esses médicos. Eram 7, 3 deles foram culpados. Ficaram lá em prisão preventiva, depois foram soltos, e aí o caso desandou-se. Ele conta que até mesmo eles pediram ajuda a um dos melhores advogados, Miguel Reale Júnior, que inclusive fora um que participou do próprio Código Civil, né? Foi o idealizador ou que ajudou na confecção do próprio Código Civil de 2002, para advogarem para eles, né? Lá no STF, e chegando lá, obviamente, que o Miguel Reale Júnior tem a sua forte influência e conseguiu, de uma vez por todas, tirar todo o perigo de condenação desses médicos. Até mesmo numa reportagem que tem, que você pode conferir da Rede Record, foi feito, me parece, em 2013 ou 14, um dos médicos soltos chega a dizer, olha, se aquele procedimento que nós fizemos é equivocado no Brasil, então todos os demais médicos que assim fazem estão ou devem ser condenados, porque se é ilícito também os demais é. Veja a questão grave que vem a ser, porque o juiz condenou, né? Na segunda instância eles foram aí então inocentados ou foram responder, no caso, o processo em liberdade, e depois eles tiveram então a inocência no caso. E aí tem que ter, obviamente, uma apuração do próprio Ministério da Saúde, dos órgãos competentes, para ver o que se faz no Brasil, né? Porque, conforme tudo leva a crer e está ali
até mesmo no processo anexado, e foi o fundamento que o juiz de primeira instância utilizou para condená-los, se eles fazem esse procedimento da pessoa viva, né, ela está com problema porque a criança teve traumatismo craniano, né, está quase com uma morte encefálica, entre aspas. Aliás, eu queria saber o que venha conferir ou venha de fato ratificar, confirmar a morte cerebral. Eu queria saber, né, porque me parece que é uma linha muito tênue do próprio conceito. O corpo dele está vivo, mas está morto cerebralmente, vamos dizer assim, né? Tem que ser analisado isso aí, apurado. E o Paulo Pavese, inclusive, está fazendo essa campanha aí, esse jejum, vamos dizer assim, a fim de que isso seja resolvido, que haja mais apuração desses fatos, não só dele, como de outros. E também que ele tenha e merece sim a indenização por parte desse ato criminoso por pessoas que fazem parte do Estado, no caso em questão. E eu falo disso porque eu tive um tio na família que foi para o hospital com AVC e aparentemente ele estava morto cerebralmente. Inclusive, quando ele já entra no hospital, ele, aliás, os médicos, os responsáveis dizem: vocês querem doar os órgãos? E aí eles ficam lá uma semana, tiram ou fazem uma cirurgia no cérebro, parece que não adianta. Só que nós não demos autorização. No caso do Paulo Pavese, ele deu, mas ele foi enganado, porque ele pensava que o filho estava morto. E nós, não, já sabendo disso, não demos autorização. Mas sabe-se lá, né? Que fizeram isso também. Tem que checar, está morto, então vou desligar os aparelhos porque já está morto cerebralmente. Mas o corpo está tudo funcionando tudo, né? É algo complexo isso, né? E no caso do meu tio ainda já era idoso, já estava quase 70 anos. E do menino era criança, ele tinha chance até mesmo, de, se tivesse com um traumatismo muito grave cerebral, de voltar, né? Depois de algum tempo. Enfim, é algo problemático, envolve muitas pessoas, pode envolver aí uma rede internacional, até mesmo de tráfico de drogas, porque segundo a lei, para as pessoas receberem o órgão, é necessário estar na fila, é necessário estar apto para receber. E nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa rica que precisa urgentemente de um órgão, ela é capaz de tudo, inclusive exatamente pegar um mendigo na rua ou pegar qualquer pessoa, né, e tirar os órgãos vivos. Ou mandar, obviamente, especialistas ou médicos nesse sentido, né? Tem que ser apurado. E ele diz algo interessante com relação ao direito, né, que tem uma expressão que diz o seguinte: o direito não socorre o que dorme, né? E no caso dele está lutando aí há muito tempo e não foi socorrido, né? Cada vez mais de progredir, esse processo está regredindo e é de fato, né? Eu não sei qual é esse dormir, porque a pessoa vai e mesmo assim não se resolve nada, ela não dorme, luta e ainda não se resolve nada. Enfim, aí tem outras questões também envolvendo a oposição, até ele falou uma outra oportunidade da Sabrina e tal, que ele está sofrendo mais do que possivelmente a Sabrina por conta de abuso, porque o caso dele é grave, a Sabrina também falou na carta lá do Paulo Pavese, né? Está havendo o conflito, porque um é de uma ideologia, o outro é de outra, né? Ele apoiou o Bolsonaro, ela lá, a turma da esquerda, tem que dizer isso para aqueles que não sabem. Então, né, o caso ali em questão, obviamente, dele é muito sério, não que o da Sabrina não seja, né, mas trata-se de criança inocente. Trata-se de uma vítima que, ou de uma criança indefesa que se foi. Você vê o que tem nesse Brasil, e por isso é necessário ser uma força-tarefa, como ele defende. Tomara que ele também não venha a falecer, porque se fazer uma greve muito de fome aí, não ter o que ele espera, né, vai alongar essa greve e pode até virar óbito. Enfim, não vou dizer que seja equivocado, porque a gente entende a dor, principalmente
daquele que é pai de fato, daquele que ama o seu filho, que quer lutar e que não aceita a situação e perdeu um filho que que tinha muito futuro pela frente, que obviamente ele gostava muito dessa maneira, né? Ok? Deixe seu like, vai lá no canal dele, né? Eu acho que muitos já até conhecem o canal dele para saber dessa história. Ele conta tudo lá, inclusive tem PDF que eu já baixei, já dei uma analisada. Tem a matéria da Rede Record. Também tem a própria fala dele esclarecendo tudo, né? Ele faz lives, ele está refugiado, ele procurou um asilo na Itália, porque tem cidadania italiana, depois foi para outros países, enfim. Pode circular ali em países da União Europeia. Já tentou, inclusive, esse é um detalhe importante, que ele já tentou recorrer aos órgãos internacionais, mas não que os órgãos internacionais sejam ineficazes ou não querem atender exatamente o pedido dele. O fato é que os órgãos internacionais, para agir, têm que precisar do aval do Brasil. Se todos os recursos foram já extintos ou usados, né, exauridos, para então, em última instância, ir para o Tribunal Internacional. Aí quando chega lá, manda para o Brasil chega e diz o seguinte: não, o processo está em andamento. Aí complica mais ainda e ele sofre com toda certeza. Deixe seu like, comente acerca, até mesmo dessa temática muito densa, profunda do tráfico de órgãos, né? Para você ver, a máfia está instaurada em vários segmentos, em várias áreas, lamentavelmente, né? E tudo quanto é tipo de coisa também, ok? Até mais.